entrou, se apaixonou pelo mercado cripto e quer empreender nessa área. Se você está buscando uma ideia genial para fazer uma startup de cripto, ou se você simplesmente quer entender quais são as novas tendências do setor, esse vídeo é para você. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, acabou de publicar 10 ideias que ele considera interessante e que ele mesmo fundaria uma startup caso ele estivesse começando hoje em cripto. A gente vai passar por cada uma dessas ideias e discutir um pouquinho de quais são as oportunidades que existem neste mercado e que ainda estão emergindo. Mas antes disso, eu peço que, caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like e depois também comenta, o que eu quero saber qual das ideias do Brian Armstrong você achou mais interessante. A primeira ideia citada por Brian Armstrong é o que ele chama de Flatcoin. Basicamente, Flatcoin é uma criptomoeda que consiga funcionar como moeda, principalmente em relação à função de unidade de troca. O que o Brian diz é que o Bitcoin é excelente, mas como todo mundo espera um upside muito grande no valor, ninguém quer gastar. E por isso o Bitcoin não funciona tão bem como uma unidade de troca, mas sim como uma reserva de valor. A alternativa que nós temos hoje são as stablecoins, mas como as stablecoins estão lastreadas nas moedas fiduciárias que são inflacionárias, elas também perdem valor com o tempo e não são, dessa forma, a unidade, a moeda ideal. Então, nesse sentido, ele está buscando uma criptomoeda que tenha basicamente duas características. A primeira, seja descentralizada e resistente à censura e não possa ser bloqueada, tal como as stablecoins podem. E a segunda característica é que ela seja uma espécie de tracking do CPI, ou do índice de preço de consumidor, ou seja, que ela não perca valor em relação à capacidade de consumo e poder de compra. Então, algo como a inflação mais 2% seria uma criptomoeda ideal. É simples, pensa, o que você quer? Você quer acumular Bitcoin e uma moeda que não perca valor ao passar dos anos. Então, esse é o desafio, seria uma criptomoeda cujo valor conseguisse acompanhar o preço das coisas. Então, é como se a gente imaginasse uma criptomoeda que está lastreada nas coisas que nós mais consumimos e que suba à medida que o preço das coisas também subam. Exemplos que ele deu de iniciativas que estão fazendo algo semelhante são a Amplify e também a Trueflation. Então, caso você ache a ideia interessante, tem essas duas alternativas para se olhar e estudar. Segunda ideia, reputação on-chain. Ok, nós temos já várias opções em termos de identidade descentralizada, como por exemplo os próprios INSs, mas nós não temos um sistema de classificação de reputação em relação a essas identidades. Ou seja, nós até conseguimos vincular uma identidade, mas nós não sabemos se essa identidade e se esse agente da Web3 é realmente confiável, é realmente quem ele diz que é em termos de a verdadeira identidade, Então, é um sistema. O que ele está buscando com o caso das reputações on-chain são sistemas de classificação geral, tal como um Google, em que nós temos vários sites, mas eles são ranqueados em termos de conexões com outros sites, em termos de reputação, em termos de idade que aquele website está online, e por isso nós conseguimos confiar mais nesses sites do que em outros que às vezes podem ter até conteúdos semelhantes. Então, essa é uma ideia que ele também considera super empolgante, que é o sistema de reputação on-chain. Especificamente, ele não citou nenhum exemplo para esse caso, mas eu vou citar, eu gosto muito da ideia até do Bitcoin Talk, de merits e um sistema de rankings distribuídos dados a determinados agentes à medida em que eles interagem uns com os outros. Terceira ideia, anúncios on-chain. O modelo de negócio mais rentável de toda a internet, sem dúvida, é o modelo do anúncio, do que a gente chama de economia da atenção. É como todas as redes sociais, como o Google, faz dinheiro no final do dia.
E o que ele está buscando é uma espécie de evolução, ou como a Web 3 pode fazer melhor do que a Web 2, esse modelo de negócio que é o mais empolgante, mais lucrativo do mundo, né? Então, dentro da Web 2, nós tivemos uma evolução em relação aos anúncios, né? Antes era pago por exibição, agora é pago por clique. E ele está buscando algo como um modelo de negócio de anúncios de pagamentos não mais relacionados a cliques, impressões, mas a ações on-chain. Como nós podemos traquear essas ações e remunerar pela atenção de uma forma muito mais direcionada às ações que os indivíduos realizam com as suas wallets e dessa forma desenvolver uma economia da atenção completamente on-chain. Ele também cita a questão da possibilidade de leilões online on-chain, onde os próprios smart contracts fossem regulando o preço desses ativos, né, dessas ofertas, na verdade, porque no sistema da Web 2, como as compras e ações dos usuários acontecem dentro dos sistemas das empresas, não é tão fácil, né, nessas grandes corporações, e Google e Facebook, a gente cria um sistema que regule o preço entre diferentes players, né? Então essa também é uma ideia, e 2 exemplos que ele cita para inspiração é o Spindle e o Hyperlab. Quarta ideia, formação de capital on-chain. Aqui, basicamente, nós estamos falando de um processo de aprimoramento das ICOs. Eu sei, todo mundo sabe, eu acho que não tem ninguém no mercado cripto que acha que a experiência das ICOs foi perfeita, mas é muito importante que a gente reconheça quão relevante foi para o desenvolvimento do mercado cripto, né? Existem vários projetos de hoje que foram possibilitados pelo ICO, e o que o ICO fez foi realmente abrir a possibilidade para o financiamento descentralizado e tirar esse monopólio da mão apenas de grandes investidores e viabilizar o fluxo de capital. Brian cita a questão de como o VC e o acesso a capital de risco é uma coisa muito exclusiva de algumas áreas muito pequenas. Ele até cita quão difícil, por exemplo, para empreendedores do Rio de Janeiro é levantar dinheiro, né? Então é o processo de não só para financiamento de projetos criptos, mas para pools de capitais, como por exemplo para financiar construção de empreendimentos imobiliários, né? Quão importante é para que a gente reolhe para a experiência das ICOs e repense em formas de criação de capital on-chain e de orquestrar esse capital e utilizá-lo de forma muito mais consciente e eficiente do que foi feito no passado, mas que é necessário continuar olhando para esse problema. Quinta ideia, marketplace para tarefas e trabalhos. Um insight muito genial que ele tem é dizer que, ok, existe um número limitado de pessoas que podem investir e que vão estar interessadas em criptomoedas, mas existe um número praticamente ilimitado de pessoas que trabalham e precisam acessar oportunidades de trabalho pelo mundo, e que continua sendo um grande desafio a questão dos pagamentos, principalmente pequenos pagamentos entre o mundo, né? Devido à forma como os sistemas de transferência internacional trabalham hoje. Então ele considera que existe uma oportunidade muito interessante para desenvolvimento de marketplaces que agreguem tanto aqueles que querem o trabalho como aqueles que estão oferecendo vagas em um sistema muito mais flexível e dinâmico que consiga lidar com diferentes criptomoedas e que não seja impossibilitado também pelas taxas que são cobradas nos sistemas tradicionais. Exemplos de iniciativas que estão tentando lidar e solucionar esse problema é Burn Trust e Earn.com. Sexta ideia, privacidade para Layer 2. Essa talvez seja a ideia em que ele menos desenvolve e mais tem dúvidas e mais levanta questões do que realmente propõe algum caminho, né? Mas é a questão de como podemos aumentar a privacidade para as transações que acontecem nas segundas camadas, né? Nas soluções de segunda camada de blockchain. Então, quais são os mecanismos através das quais nós podemos ou ocultar saldo, ou deixar a identidade um pouco mais misturada. Quais são as possibilidades que nós temos para criar sistemas menos públicos em termos de informações disponíveis, mas que ainda assim não se tornam um grande problema
regulatório e que crie mais problemas talvez do que resolva, né? Então, essa talvez seja uma das mais difíceis. Sétima ideia, exchanges peer-to-peer. O Brian cita o problema da operação que as exchanges têm para lidar com as moedas locais, por tanto problema, acho, de tecnologia, de integração com os sistemas nacionais, quanto, e talvez mais importante, mais difícil ainda, a questão da regulamentação. Então, ele imagina uma espécie de exchange que consiga agregar diferentes usuários do mundo que possam prover liquidez tanto em termos das criptomoedas quanto em termos de on-ramp e off-ramp, né? E possibilita que essas pessoas coloquem dinheiro nas suas criptomoedas, nas suas moedas locais, né? Na verdade, e que consiga tornar muito mais fácil e global a capacidade da gente escalar as transações cripto, inclusive para mercados ainda emergentes ou que inclusive nem tem uma regulamentação tão favorável à cripto. Oitavo, e talvez um dos mais empolgantes para a maior parte das pessoas, os jogos on-chain. A questão do Brian aqui é que os jogos fizeram muito sucesso na Web3, mas que ele acredita que a gente apenas arranhou a superfície das possibilidades abertas com os NFTs e principalmente com a questão da posse dos itens e também a questão da interação entre os jogos e entre os universos, né? Então, como deter um item e fazer com que esse item possa ser usado em diferentes ambientes, em ambientes digitais, mas também talvez físicos, né? E ele também cita a questão da simplicidade, né? Que os jogos não precisam, na verdade, serem AAAs e coisas super complexas, mas jogos simples que permitem que muitas pessoas usem com uma amplificação, né, dessa interoperabilidade entre universos digitais. Esse talvez seja o exemplo em que ele mais traz casos, né? Até vou ler algum deles aqui porque são alguns, mas ele cita o caso do Loot, Dark Room, Horizon Blockchain Games, Immutable, Ply Labs, Yuga Labs. Então, acho que talvez esse seja onde existe um campo de criatividade maior para ser explorado e que para todos os games possam aproveitar. Nono da lista é um assunto que eu já tenho tratado e trazido para vocês há um tempo, que é a questão dos Real World Assets, a tokenização dos ativos do mundo real. Então, quando a gente pensa na estrutura financeira dos mercados tradicionais, eles são realmente muito obsoletos em relação ao mercado cripto, seja por conta das possibilidades, seja por conta de não operar 24 horas, por ter restrições cross-border, né, de operação entre países. Então existe a possibilidade da tokenização de absolutamente tudo, devido a essas melhorias que os sistemas de blockchain oferecem, e ele está realmente empolgado em pensar quais serão as primeiras coisas a serem tokenizadas dentro desse sistema. Alguns dos casos que ele cita: instrumentos de dívida, letras de tesouro, commodity, contas a receber e até mesmo bens de luxos. E as iniciativas que já estão lidando com esse caso incluem Centrifuge, Mohash, Naus, Protocol Mountain e Pitacigo. Então, também é um caso bem interessante. O Centrifuge é o protocolo que eu mais tenho acompanhado e acho que vale bastante a pena dar uma olhada. O 10º é muito empolgante e bem maluco, mas super interessante, que é o caso de softwares para se iniciar e gerir cidades. Basicamente, essa ideia de uma cidade startup ou até Bitcoin Nations, né? Que é a possibilidade da gente utilizar softwares que façam gerenciamento de territórios, seja construindo do zero novas cidades, novos bairros, novas comunidades, ou utilizando tecnologia blockchain para possibilitar sistemas mais transparentes de voto, questões mais eficientes de alocação de recursos, cidadania, cobranças de impostos, né? Então, é muito inspirado, inclusive, em um livro, né, que busca trazer essa ideia da rede digital para a rede nos ambientes físicos. Essas são as 10 ideias que o Brian Armstrong traz a público. Eu vou contar primeiro quais são as minhas favoritas. A primeira das Flatcoins
pra mim, eu acho que é que eu mais passo tempo pensando. Do Real World Assets, eu acho que é muito instantâneo, que tá acontecendo já, né? Mas eu tenho pensado em coisas um pouco mais diferentes do que as tradicionais, principalmente relacionadas à tokenização de recursos naturais, como o açaí. É um caso que eu gosto muito e que nunca vejo, né, ninguém falando. E claro, a questão dos sistemas para iniciar comunidades me deixa super empolgada. Eu quero que vocês escrevam nos comentários quais das 10 ideias vocês mais gostam e se existe alguma ideia que é muito diferente dessas que estão sendo abordadas aqui e que vocês acham que tem o potencial de realmente ser a next thing, né? A próxima coisa ali em cripto que pode fazer a disrupção no mercado.